Sabe aquela sensação de que o seu tempo já passou? Aquele pensamento que chega de mansinho dizendo que algumas promessas, ficaram velhas demais para se cumprir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de uma fé que, olha, em vez de pedir um bom descanso, pediu foi montanhas para conquistar. Olá, que a paz de Cristo encha o seu coração. Bem-vindo ao nosso devocional diário do Teologia 24 Horas. Essa nossa reflexão de hoje, terça-feira, 3 de março de 2026, é baseada nos estudos do pastor Francisco Miranda e olha, o Senhor tem uma palavra realmente poderosa pra gente. Pois é um sentimento que chega assim, meio sorrateiro, né? A gente olha para a nossa jornada, para aquelas promessas antigas que a gente guarda no coração, e uma vozinha lá dentro começa a soprar. Será que não é tarde demais? Parece que o caminho ficou mais pesado, a esperança meio cansada. Só que a história que a gente vai ver hoje vira essa lógica de ponta cabeça. Deus nos ensina, pela vida de um servo fiel, que maturidade na fé não tem nada a ver com aposentar a esperança, sabe? Não é para arquivar sonhos e promessas. Pelo contrário, é ter força, é ter convicção para sustentar o que ele prometeu, não importa quanto tempo já tenha passado. E o nosso grande exemplo disso é um homem de 85 anos. É sério, pare e pensa nisso. 85. Uma idade que a maioria das pessoas já está procurando, com toda a razão, um pouco de conforto, descanso, um cantinho sossegado para viver os últimos dias. Mas não era o caso de Caleb. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Com 85 anos de idade, depois de esperar décadas, Caleb chega na frente de Josué e o que ele pede? Um vale tranquilo? Uma terra fácil? Não. Ele pede um monte. Justamente o lugar mais difícil, o território que era cheio de gigantes, o desafio que Deus tinha prometido para ele 45 anos antes. Ele não pediu descanso, ele foi cobrar a sua herança. E essa comparação aqui mostra bem essa diferença de mentalidade. De um lado tem a lógica do cansaço humano, né? Aquela coisa de, já fiz a minha parte, agora é a vez dos outros, dos mais novos. Mas do outro lado tá a mentalidade de Caleb, uma mentalidade de aliança. Ele não vivia de memórias, de lembranças do que foi. Ele vivia da promessa de Deus que estava viva, valendo para o seu presente e para o seu futuro. Por isso ele perseverou em seguir ao Senhor. Para a gente entender bem essa mentalidade, tem uma palavrinha hebraica que é fundamental, nahalá. E olha, isso aqui não é um prêmio por bom comportamento, não é uma recompensa por mérito. Nahalá é a sua porção, o seu legado, é aquilo que Deus destinou para você. É uma herança que a gente recebe e toma posse pela fé. Entende a diferença? Caleb não achava que merecia o monte. Ele sabia que o monte pertencia a ele por causa da promessa de Deus. Agora, atenção, porque esse ponto é crucial. A fé de Caleb não era um tipo de otimismo cego, sabe? Ele sabia muito bem que os gigantes, os anaquins, estavam lá. Da mesma forma, a nossa fé não pode negar os nossos gigantes de hoje. As dívidas, as pressões do trabalho, um diagnóstico difícil, aquela luta pessoal que parece não ter fim. Fé não é fingir que o problema não existe. A fé é reposicionar quem é o Senhor no meio da batalha. A verdadeira fé olha para o problema, sim, mas ela coloca Deus num lugar muito maior. Ela enxerga o tamanho do gigante, mas magnifica o tamanho do nosso Deus. Ela reconhece o desafio, claro, mas ela se apoia na fidelidade de quem fez a promessa. A nossa força não vem da gente, vem da certeza de que o Senhor está conosco. Então a pergunta hoje vem direto para o coração. O que você tem chamado de cansaço, de desistência, ou talvez de impossível? Já parou para pensar que talvez Deus esteja olhando para essa mesma situação e chamando de monte? Um território de promessa que Ele está pronto para te entregar? Então, vamos transformar essa reflexão em atitude. O desafio de hoje tem 3 passos. São simples, mas muito poderosos. Primeiro, identifique o seu monte. O que é, especificamente? Uma conversa difícil? Uma decisão? Segundo, ore como Caleb. Vá diante de Deus e diga: Senhor, dá-me este monte. E terceiro, que é fundamental, dê um passinho, um pequeno passo prático nessa direção, hoje ainda, só para quebrar a inércia. E para selar essa decisão no nosso espírito, vamos fazer juntos essa declaração de fé. Se você puder, repita em voz alta comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que neste dia eu não vou negociar a minha herança espiritual. Eu vou pedir o meu monte e vou avançar com coragem, porque eu sei que o Senhor está comigo.
Olha, sua decisão de fé pode inspirar muita gente. Então, se essa palavra falou com você, deixa um comentário. Conta pra gente, especialmente se hoje você decidiu pedir o seu monte ao Senhor. A gente quer muito celebrar essa atitude de fé junto com você. E se você quiser ir mais fundo nesse assunto ou em outros temas da palavra, a gente tem um convite. Acesse o nosso site, é gratuito, teologia24horas.com.br. Ou então baixe o nosso aplicativo. É só procurar por Teologia 24 Horas na loja de apps do seu celular, tanto para Android quanto para iOS. Lá você encontra este devocional em vários formatos, texto, áudio, vídeo, para você aproveitar como for melhor. E agora, vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigada porque o Senhor nunca se cansa de cumprir o que promete. Por favor, fortalece o meu coração para eu não desistir no meio do caminho. Me dá uma fé obediente para pedir o meu monte. Renova as minhas forças, alinha as minhas motivações para que eu te siga de todo o coração. Me livra da acomodação, do medo. Me sustenta quando eu me sentir fraco. E me conduz em vitória para a glória do teu nome. Amém. E agora, quero te abençoar em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e a prosperidade, em nome de Jesus. Esse foi o nosso devocional de hoje. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.